Ei, Laura, tudo bem? Você está me ouvindo? Oi, boa noite. Tô ouvindo Boa sim. noite, querido. Tudo bem? Então, as Joia? coisas. Que bom você já está aqui. Uhum. Bom, adiantar para você? Hum. Foi melhor? Sim? Antecipar a aula? Melhor, né? Descansa mais cedo, né, Laura? É, eu nem sabia que não ia ter aula de química hoje. Não, eu vi lá no grupo Sim, que aí o depois que eu olhei, depois que você viu. Thiago Aí foi mandou. bom, tá vendo? Aí eu me pegou desprevenida, aí eu não consegui começar às 7 horas. Uhum. Mas pelo menos 7h15, vocês acabam um tiquinho mais cedo, descansam mais cedo, é bom, né? Uhum. Não, então tá bom demais. Aí, ó, o pessoal tá chegando. Ei, gente, boa noite. Tudo bem? Como é que estamos? Estamos de boas, mais ou menos de boas? Estamos ouvindo a prof? Eu estou tentando ver se eu consigo colocar um esquema para vocês. Que eu queria colocar um videozinho para a gente começar a aula. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu tentar aqui, peraí. Cadê? Gente, eu apanho desse Zoom demais. Misericórdia. Cadê, gente? Me conta aqui, o que vocês estão vendo? Vocês estão me vendo ou vocês estão vendo a tela do meu computador? A tela do YouTube e você. Ah, vocês estão vendo a tela do YouTube aqui? Essa uma coisinha azul aqui do YouTube? Sim, Sim. Ah, cada que aula. lindo. Ah, então deu certo. Eba, agora deixa eu aproveitar e deixa eu fazer um teste com vocês, ver se dá certo. Eu vou dar play para ver se vocês vão ouvir. É um videozinho curto, mas eu queria usar ele na aula. Deixa eu ver. Causou muita polêmica um episódio. Tá dando para ouvir Sim, o que ela tá falando, tá? sim. Ai, que lindo! Então vai dar para usar o vídeo na aula. Nós vamos começar por ele. Agora eu quero ver o pessoal. Será que o pessoal tá vindo? Eu espero mais um minutinho. O pessoal vir. Enquanto isso, eu vou anotando presença aqui. Lilian, Laura, Lucas, Michele. Quem mais? Tainá. O resto. Ops, pronto. Só nós? Cadê esse povo dessa aula? Será que eles viram que a gente estava começando? Vou lá mandar mais um recado. Mas aí eu. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Ô, gente, então bora lá, todo mundo? Bora, hein, galera, que nós estamos focando aqui nas coisas mais importantes que caem para a gente, para o Enem, que é para a gente discutir cidadania. Conceito de cidadania é o foco da nossa aula de hoje.
ok? Como é que eu vou definir cidadania? Cidadania a gente começa a definir lá pelos gregos, pelos romanos. Vou fazer uma revisão zona aqui para nós. Lá para os gregos, cidadania começa com a ideia das pessoas que pertencem e que vivem na cidade, na polis, como era chamada lá em Atenas, e os cidadãos eram todos aqueles que tinham direitos naquela sociedade ateniense que desenvolveu a ideia de democracia. Ser um cidadão em Atenas, gente, era motivo de muito orgulho, muito orgulho. Os cidadãos eram invejados pelos não cidadãos. Lembram que a gente viu que lá em Atenas tinha gente que não era considerado cidadão? Quem? Mulheres, estrangeiros e pessoas escravizadas. Esses não eram considerados cidadãos. E os cidadãos, homens livres, independente da sua condição financeira. Essa foi a grande conquista de Atenas. E aí esses homens livres eram cidadãos orgulhosos, tanto que uma das maiores penalidades, que não fosse a pena de morte, né, óbvio, mas uma das maiores penas que alguém poderia sofrer em Atenas era justamente perder a cidadania, deixar de ser considerado um cidadão, ser expulso da cidade. Isso tinha um nome, chamava ostracismo. Estou voltando lá atrás, em Atenas, lá nos gregos que inventaram a democracia. É bom que a gente faz uma revisãozinha e vai retomando isso. É bom a gente fazer isso, viu, gente? Retomando. E aí, de vez em quando, eu vou trazer umas questões de conteúdos antigos, a gente relembra. Isso é bom para não ficar num conteúdo muito distante, ok? Então, lá para os gregos, a ideia da cidadania era muito forte, era muito valorizada, e eles, em Atenas, na cidade de Atenas, que desenvolveram a ideia de democracia, a ideia de que o poder vem das decisões dos cidadãos. Quando a gente vai para Roma, que é o nosso foco agora, como é que é esse conceito de cidadania em Roma? A ideia da cidadania em Roma, a princípio, é um conceito muito restrito. Por que ele é muito restrito? Porque só os patrícios, os mais ricos, que tinham direitos políticos. Qual que era o principal órgão político da Roma Antiga? Vamos ver, quem me ajuda? Alguém lembra da última aula? Pegadinha de professor fazendo pergunta é horrível, né, gente? Oi. Ei! Deixa eu ver. Quem está chegando? Fala comigo. Eu gosto de ouvir vocês. Eu não vi quem falou aí comigo que eu queria ouvir. Voei também, né? Bom, então vou continuar, vou esperar. Quem quiser falar, fala comigo, fica à vontade. É só abrir o microfone e falar. Tudo bem, gente? Aqui a fala é totalmente livre. Ah, Simone está chegando. Boa, tudo bem, Simone? Boa noite, tudo? Tudo bem? Que bom que você chegou. Obrigada. Simone, a gente está fazendo uma breve retomada do conceito de cidadania. O nosso foco da aula de hoje é discutir o conceito de cidadania. E aí eu lembrei da cidadania para os gregos, que era muito valorizada, porque os gregos, que eram considerados cidadãos, os homens livres, tinham muito orgulho de exercer o seu direito de cidadania. E em Roma, o conceito de cidadania já era mais restrito. A gente viu na última aula que só os patrícios, que era o grupo mais rico de Roma, que tinha direitos políticos. E aí eu perguntei assim, qual que era a principal instituição política de Roma, que inclusive nós temos hoje também, e que era composta pelos patrícios, pelo grupo social dos patrícios. Alguém me ajuda? Magistrado? Boa, Tainá. A gente tem os magistrados,
que compunham essa elite política, arrasou, que fazia o papel de cônsul, principalmente, que é como se fosse o nosso presidente, e dentro desse grupo tinha os senadores, que ocupavam uma cadeira, né, um lugar no Senado, que junto com o cônsul são as instituições políticas mais importantes, o cônsul e o Senado. E aí quem ocupa esses lugares, igual a Tainá falou, são os magistrados. E aí, então, em Roma, a gente tem uma cidadania muito restrita, muito reduzida. Por quê? Porque só esses mais ricos, essas famílias que fundaram a cidade de Roma, que são privilegiadas, que têm o direito de cidadania. E aí, eu trouxe um videozinho para a gente hoje de uma historiadora que é muito maravilhosa, que discute o conceito de cidadania na Grécia Antiga, em Roma e no Brasil. E eu queria discutir esse conceito de cidadania com vocês. Eu estou tentando reduzir isso aqui, mas eu não estou conseguindo, vocês estão vendo, tanto que eu apanho. Eu vou tentar colocar aqui no cantinho. Isso. Vocês estão vendo minha tela, então? Sim. Minha tela azul. Então, eu vou colocar esse vídeo. Essa historiadora que vai começar a falar aqui, ela chama Lilia Schwartz. Ela, inclusive, tem um canal no YouTube que é sensacional. Tem várias coisas de história muito legais, vídeos curtos, igual esse aqui de 5 minutos, em que ela discute várias ideias muito bacanas. Então, vale a pena quem gosta de dar uma vasculhada no YouTube de vez em quando, ver alguns vídeos e tal. Vale a pena curtir e seguir o canal dela, tá? Então, eu vou começar aqui, eu vou parando e a gente vai discutindo. Quem quiser, então, falar e parar o vídeo, vai falando que a gente vai conversando junto, tá? Causou muita polêmica um episódio que, ao invés de ser só um fato, virou um evento. Qual a diferença entre fato e evento? Fato, nós temos muitos durante o nosso dia, durante a nossa semana, e a gente não lembra mais, né? O que é um evento? Um evento é um fato que é política, social e culturalmente significado, ganha um significado muito grande. Eu estou me referindo a um fato que teve imensa repercussão, que foi quando no Rio de Janeiro se abriram os bares. Esse fato ocorreu na Barra da Tijuca, poderia ter ocorrido em outras partes do Brasil, por isso que ele é tão simbólico. Foi num momento, num lugar em que certamente não respeitava o isolamento social, que um fiscal da vigilância sanitária conversou com um casal, dizendo que eles estavam muito próximos. Olha só, Adriana, eu quero saber como você mediu as pessoas. Ao que parece, o fiscal teria só dito: ok, cidadão. Cidadão não, engenheiro civil formado, Não, melhor do que você. O que essa frase revela? O que importa para mim? Não importa dar nome. Vocês viram isso, gente? Eu vi. Bem pesado, E aí? eu achei. Horroroso. Né? Repete, Muito Simone, por pesado. favor. Deixa eu ver. E Tainá, não, preconceito. preconceito. Como que uma pessoa dessa pode ter um tipo de mentalidade desse jeito, hein? Cara, Exatamente, porque aquela é- coisa. Só porque ele é engenheiro civil é melhor do que o guarda? Pelo amor de Deus, né? é melhor que qualquer outra Exatamente, é pessoa, aquela né? coisa de profissões ser uma em cima da outra e nunca ser reconhecido. Exatamente. Agora, gente, pela experiência que a gente tem aqui no Brasil, surpreende que a gente veja uma pessoa fazendo isso? Não, Isso é muito comum hoje em dia. infelizmente não. É muito comum. As pessoas agem assim o tempo inteiro. Gente que se acha mais importante do que o outro porque tem uma profissão X, ou porque tem um diploma assado, ou porque tem dinheiro e acha que pode tratar as outras pessoas de forma diferente por causa disso. Não é? Ou até mesmo porque tem um carro de luxo, né? Aí, Lucas, que tem um carro de luxo, acha que pode menosprezar as pessoas, não é? Porque tem lá uma casa, mora não sei aonde, as pessoas acham que podem tratar os outros. Ou ainda o nosso velho problema racial, não é? A pessoa acha que pode desprezar a outra, menosprezar, tratar com menos valor a vida do outro. A gente vê isso tudo acontecendo o tempo todo no Brasil.
Então, a discussão que ela está fazendo aqui é justamente isso, assim. Por que que ele desprezou o conceito de cidadania? Por que para ele ser chamado de cidadão foi ruim? E por que que isso acontece no Brasil? Vocês viram que essa semana teve um magistrado, um juiz, um desembargador, fez a mesma coisa com Eu um vi. policial. Você viu isso? Porque ele ganhou a multa, né? Acho que não Ele tinha ganhou. usado a máscara, se eu não me engano. Exatamente. Aí soltou a velha frase que a gente conhece no Brasil, do tipo, você sabe com quem você está falando? Eu sou um desembargador, um juiz. E aí fez a mesma bobagem, uma semana, 10 dias, sei lá, depois. Já não é possível que ele não viu a repercussão ruim disso, né? Isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo. Esse daí deu o azar de ser filmado. Nossa, Mas isso acontece. ridículo isso. É ridículo. É isso, Simone. É ridículo, é horroroso. E isso é a marca do Brasil. É a marca do Brasil. É uma marca de uma sociedade que é marcada por uma elite que gosta de se diferenciar, né? Que não quer ser simplesmente um cidadão como todos nós somos e não vê a beleza do que é o ser um cidadão. Ser um cidadão é muito bonito e todos nós somos igualmente cidadãos. Isso significa que temos direitos e deveres iguais, que todos somos igualmente importantes, que ninguém é mais importante do que ninguém. E ele não quer ser igual aos outros, ele quer ser mais, ele quer ser melhor do que o outro, né? E aí ele considera que porque ele tem um diploma, ele é melhor. E aí o fato curioso disso é que o fiscal da prefeitura também é uma pessoa formada, também é um engenheiro, é um doutor. E aí? E né, por isso ele acha que ele é melhor do que ninguém, né? Ele tratou as pessoas com muito respeito, tratou todos como cidadãos, como nós somos. A pessoa pode ter a profissão que for, mas ela merece ser respeitada, né? Ele merece ser respeitada. E não interessa a pessoa é formada, deixou de formar, o quanto que ela tem na sua conta bancária. Não é isso que vai diferenciar as pessoas. Aliás, na maioria das vezes, isso vai demonstrar um péssimo caráter e a gente deveria valorizar as pessoas mais pelo caráter do que pelo que ela tem ou deixa de ter, né? Mas a gente fazer essa discussão aqui em torno dessa ideia, em torno do conceito de cidadania. Então, eu vou continuar o vídeo para a gente ver a discussão que essa historiadora faz. E aí é bom que vocês conhecem o canal dela, para vocês seguirem o canal dela do YouTube, que tem muita coisa legal. Eu não acho que a gente deve enxovalhar a vida de ninguém. O que me importa é o que essa fala revela. Ela me lembra muito um outro ritual autoritário que nós brasileiros usamos muito. Você sabe com quem você está falando? E quando a gente faz isso, se estabelece um pacto silencioso. Que pacto é esse? É dizer que as duas pessoas sabem muito bem com quem se está falando e, sobretudo, esse é um pacto de intimidação e de subordinação, porque você está dizendo o quê, no fundo? Olha como eu sou importante, você trate de me respeitar. Foi isso que fez essa senhora. Cidadão não, engenheiro civil. O que é interessante pensar, e pouca gente explorou, é que os três, né, o triângulo social que se formou, todos os três eram engenheiros, são engenheiros. Mais ainda, engenheiro no Brasil sempre foi, junto com a profissão de doutor, uma espécie de símbolo social, de símbolo de elevação, porque estamos falando com pessoas que se consideram muito separadas, né, socialmente. Também estamos falando desse nosso fraco uso. Vocês continuam ouvindo o vídeo? Apareceu uma mensagem aqui, eu tirei o foninho. Sim, dá para continuar escutando. Tá rolando, né?
conceito de cidadania. A cidadania é um vocabulário político que vem da República. Cidadão vem de aquele que mora na cidade. Também vem da ideia de que você é um cidadão porque você tem direitos e tem também deveres que são comuns, porque eu estou nivelado horizontalmente com os demais cidadãos. Cidadania é também uma espécie de cultura da comunidade, porque a cidadania cria uma espécie de pacto, uma espécie de vocabulário comum e afetivo entre aqueles que são cidadãos, naqueles que estão na cidade. Esse pacto ele é coletivo, mas é também individual, porque é individualmente que nós mostramos a nossa própria cidadania. Como? Obedecendo leis, ampliando a nossa carta de direitos, mas sempre dentro de um universo da cidade, um universo, imaginem, fechado da cidade. Então eu poderia fazer outra pergunta: o que cabe a um engenheiro cidadão? Um engenheiro cidadão, num contexto de pandemia, deve fazer o quê? Deve respeitar o isolamento social, usar a máscara, sobretudo para não ser contaminado e não contaminar. O que fez esse casal? Desrespeitou totalmente esse pacto cidadão e, ao contrário, resolveu dar uma espécie de carteirada. Não deu certo. A moça perdeu o seu emprego, o rapaz não disse que utilizava o recurso emergencial do governo e o nosso fiscal continua um engenheiro rural da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No Brasil, a gente sempre acha que a lei é para o outro, que a lei é para o inimigo, enquanto que para nós, né, não existe lei, nós estaríamos acima da lei. Ninguém está acima da lei, por mais que exista um velho provérbio colonial que dizia no Brasil: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. Acho que está na hora de nós darmos um passo à frente e de acabarmos com essas políticas, né, de lesa cidadania, que vão contra o nosso pacto republicano, vão contra os valores democráticos e, sobretudo, mostram como existem muitos brasileiros que acreditam que estão acima da cidadania. Ninguém está, pessoal. Por isso que eu diria que é hora dessas pessoas que não usam máscara serem desmascarados. Muito obrigada. Ela é muito simpática, né? Dá uma eu tô colocando aqui. Ei, gente, ei, vocês, desculpa mais uma. Eu sempre chego atrasado, que eu estou em reunião da outra escola, mas estamos juntos, tá bem? Vamos aí melhorar a discussão sobre essa questão da cidadania, que vale a pena refletirmos sobre isso, notarmos o quanto que essas questões, que parecem, a princípio, distantes de nós, né? Mas, na verdade, são tão aí, como a professora Lilia Schwartz demonstrou, as discussões a respeito de cidadania estão muito presentes em nosso cotidiano, né? Na forma como nós nos comportamos no lugar público. Né? Então vamos, Marisa. Muito bem, gente. Vocês estão ouvindo direito e vocês viram que eu mudei o fundo da tela? É porque é a primeira vez que eu faço essa coisa do vídeo, eu não sei se eu fiz certo. Sim. Estão Boa vendo noite, estão vendo o fundo romano. Sim, tá aparecendo. Rolou, né? Então tá. Vamos tirar o fone. Fica mais confortável aqui. Eu esqueci, pus o fone à toa. Então... Tem que aumente o áudio aqui. Vamos juntos. Não consegui entender qual que é a questão aqui. Então, a nossa discussão que a gente estava fazendo aqui sobre o conceito de cidadania na Grécia, que a gente relembrou, e o conceito de cidadania em Roma. Qual que é a essência do conceito de cidadania em Roma que a gente discutiu na última aula? A ideia de que era uma cidadania muito restrita. Por quê? Porque apenas o grupo dos patrícios, e aí eu vou voltar muito rapidamente, o grupo dos patrícios que era o grupo privilegiado, porque eles eram um grupo economicamente privilegiado e os únicos que tinham direitos políticos. Então, era uma ideia, um conceito de cidadania muito restrito. E o que a gente está vendo, então,
é justamente o movimento dos plebeus e da população romana, de modo geral, em conquistar direitos, em adquirir cidadania, em ampliar o conceito de cidadania na Roma antiga. E aí, lembrando da última aula, a gente viu que esses plebeus se revoltaram, fizeram o que hoje a gente chamaria de greve, eles fazem manifestações, eles se recusam a lutar no exército romano para poder conseguir mais direitos. E um dos direitos que eles conseguiram foi a eleição do tribuno da plebe, um magistrado que deveria defender os interesses dos plebeus, vetando leis propostas pelos patrícios, ou seja, impedindo que leis criadas pelos patrícios que prejudicassem os plebeus fossem aprovadas. Então, é um magistrado que deveria defender os interesses dos plebeus. Isso amplia a ideia de cidadania? O que vocês acham? Me conta se vocês estão me ouvindo. Estamos. Tá tranquilo? Vocês acham que os plebeus elegerem um tribuno da plebe que veta as decisões dos magistrados ou do Senado amplia a cidadania na Roma antiga? Eu acho que sim. Ela vai contribuir, perfeita, Iná, vai contribuir para essa ampliação da cidadania. Um outro fator que a gente viu que contribuiu foi a aprovação da Lei das 12 Tábuas, que determina que a lei, então, passa a ser escrita, e a lei escrita, ela pode ser usada para reivindicar direitos. E isso também é um instrumento que os plebeus podiam usar, e a gente viu esse mesmo critério acontecendo lá entre os gregos da cidade de Atenas. Leis escritas ampliam os direitos da população e isso amplia o direito de cidadania. E Marisa, posso fazer uma consideração? Então, gente, olha só, focando nas questões Enem, que é o nosso grande propósito, é claro, não é? É importante saber reconhecer isso tudo que a Marisa narrou como conquista da plebe. O Enem exige do aluno o reconhecimento de que mudanças na lei, ou nesse caso, inclusive, a criação da lei, né? A lei das 12 tábuas é a primeira vez que a lei está nascendo de fato, que a lei precisa estar redigida, e foi a primeira vez que ela foi redigida e tornada pública. De qualquer forma, criação de lei, mudança no direito, elas ocorrem a partir de reivindicação dos movimentos sociais. É preciso saber reconhecer, então, esse avanço jurídico como uma conquista da plebe, e não como algo que veio de presente dos patrícios, porque, convenhamos, nunca vem. Nem os patrícios, os muito poderosos da Roma Antiga, dariam qualquer direito de presente, entre aspas, nem mesmo nós, no presente, poderemos obter nossas conquistas sociais, qualquer tipo de avanço, eles não virão naturalmente, poderão vir mediante luta, mediante exigência, mediante manifestação e movimento social. Tranquilo? Última aula, a gente fechou a aula discutindo essa questão. A gente discutiu exatamente isso, a ideia de uma superação da tradição jurídica oral, ou seja, a saída e a comparação aqui, olha, com Atenas, na Grécia, e a criação das leis pelo Solon, a ideia de leis escritas, e em Roma também a ideia das leis escritas. Essas leis escritas ampliam a ideia de cidadania. E aí foi a discussão que a gente fez na semana passada, a gente até discutiu a ideia, então, da extensão ou dessa ideia de ampliação da cidadania aos homens livres. Por que que restringe os homens livres? Porque exclui as mulheres e exclui os escravizados. Tranquilo?
Tanto em Roma quanto na Grécia, mulheres escravizadas estão excluídos de direitos, portanto, não são cidadãos. Hoje em dia, no Brasil, alguém, pelo menos oficialmente, gente, está excluído de direito? No Brasil, pelo menos na lei. Na prática, a gente está diferente. Fala, Tainá, acho que eu não te ouvi. Eu falei que não. Na teoria, todos somos cidadãos, todos somos igualmente cidadãos. Na Roma Antiga e na Grécia Antiga, não. Apenas os homens livres são cidadãos. E aí, eu queria reforçar aqui, então, essa questão da garantia dos direitos conquistados pela luta dos plebeus. O direito de eleger um tribuno da plebe, como a gente já falou, que é um cargo criado, olha, após inúmeras disputas e pressões dos mais humildes sobre os patrícios. A ideia de um processo histórico. Nada na história vem fácil. É sempre fruto de uma luta muito grande, como o Décio já salientou. E a lei das 12 tábuas, então, são as primeiras leis inscrições em placas de bronze na antiguidade, que garantiam segurança jurídica a todos os cidadãos. Então, as pessoas podem recorrer à justiça para defender os seus direitos. A partir de então, a redação das leis, os plebeus ficam menos desprotegidos de eventuais abusos dos patrícios. Quer dizer que eles vão ficar totalmente de boa e protegidos? A gente sabe que não. Nem hoje a gente é totalmente protegido pela lei. A gente sabe que aqueles que são mais poderosos, que pagam os advogados mais caros, eles manipulam, eles usam recursos. Mas menos desprotegidos, porque agora eles podem recorrer a leis escritas. Tranquilo? Mesmo, Elisa. É importante destacar que plebeu continua plebeu, patrício continua patrício. Vale dizer que a relação ainda é desigual. A relação de forças ainda é desigual. Só que os plebeus, a partir da lei das tábuas, a partir do tribuno da plebe, como a Marisa escreveu e muito bem apontou, o que ocorre agora é que eles se encontram menos desprotegidos, mas continuam sendo plebeus, numa condição social, então, no cotidiano da vida romana, ainda numa condição inferior à dos patrícios, mas agora, pelo menos, protegidos por leis escritas. Bem? Então, e com relação à mobilidade e divisão social na Roma Antiga? A sociedade romana era, ao mesmo tempo, caracterizada por divisões e possibilidade de ascensão social. Um escravo podia tornar-se livre, um não cidadão podia tornar-se cidadão. Um cidadão ganhava a possibilidade de eleger-se para alguma magistratura. Então, vejam, primeiro, importante destacar, para esse balãozinho amarelo, mais uma vez, até quase repetindo aquilo que a Marisa falou no slide anterior, quando falamos nessa possibilidade de ascensão à condição de cidadão, está valendo apenas para os homens. Agora, é importante notar que na Roma Antiga havia a possibilidade de mudança. Um escravo poderia ser, inclusive, alforriado e chegar à condição de um cidadão e participar da vida pública, participar da vida política. Tudo isso que aqui a gente nota no balãozinho amarelo não valia, por exemplo, para a cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Roma tinha muito maior mobilidade social do que a Atenas Antiga. Tranquilo? Isso significa que, com o passar do tempo, à medida que os plebeus vão conquistando direitos e ampliando a ideia de cidadania, a gente pode, em Roma, conquistar uma ideia de cidadania mais ampla até do que Atenas. Então, a cidadania, gente, quando a gente pensa um conceito político, e a história é uma beleza por causa disso. Não é simples.
Não basta dizer o cidadão aquele que tem os direitos na comunidade, dentro do seu grupo social. Esses são conceitos que eles são móveis. A gente tem que ver as características de cada contexto histórico para a gente entender. Então, a gente tem uma cidadania na lei, nem sempre ela é igual para todos na prática. A gente tem uma cidadania na Grécia que é só para os homens livres. Em Roma, ela vai se ampliando com o tempo e se tornando uma ideia mais ampla, a ideia de cidadania, à medida em que os plebeus conseguem conquistar mais direitos. Então, não é uma coisa fechada e parada no tempo, mas é um conceito flexível, vai se ampliando à medida que os movimentos sociais conseguem conquistar direitos. Faz sentido esse raciocínio? Sim? Sim. Então, eu trouxe uma questão do Enem para desafiá-los. Você quer ler? Vou ler para vocês. A Lei das 12 Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o Código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. O Tibre é o rio que divide a cidade de Roma. Isso. E mais uma contribuição aqui para vocês é o seguinte. Quando na primeira frase, eu vou repeti-la, se afirma assim: a Lei das 12 Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. O direito é costumeiro quando baseado no costume. Ok? Se baseado no costume, é porque não está escrito. A novidade das 12 tábuas é exatamente a redação, a escrita das leis naquelas tábuas de bronze. Então, a grande novidade nela está em fixar por escrito, redigir aquilo que costumeiramente já se praticava no direito. Muito bem. Então, a referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, letra A, modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, ou seja, na grande propriedade de terra. Letra B, exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores. Letra C, conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. Letra D, ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos. E letra E, reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. O que vocês acham? Eu acho que é a letra D, mas eu fiquei com dúvida na E. Você está com dúvida entre D e E? Isso. Mais alguém quer desempatar? Alguém sugere algum outro? Acho que é a letra D. Ó, a gente tem C, D e E. Não poderia ser B de Essa bola? letra A não tem como, porque eles não têm essa de modificar a estrutura agrária. Isso, perfeito. Exercer a prática da escravidão, eu acredito que não, porque eles já estão lutando para acabar com ela. E conquistar a possibilidade de casamento com os patrícios, também acho que não. Eu Mas, acho que a letra D. A lei não afirma a possibilidade de vender um outro como escravo? Por que não seria a letra B? Eu No acho relativo às dívidas não pagas, é possível que alguém se torne escravo do outro, vire escravo do outro. A minha provocação para vocês é: por que não é a letra B de bola? Porque, enfim, eu acho que é porque, tipo assim, a pessoa ela deveria primeiro ser um cidadão livre, não para poder, tipo, vender o escravo. Tainá, veja só, a relevância da lei, primeiro que a 12 tábuas, ela trouxe algo novo. Veja o comando da questão.
a referida lei foi um marco, quer dizer, foi algo importante na luta por direitos. Será que ela inovou, ela foi um marco na luta por direitos ao possibilitar o exercício da escravidão? Isso aqui que se apresenta na letra B de bola. Segundo a fonte, a prática da escravidão é uma novidade? É esta novidade que está sendo trazida pela referida lei? Não. A resposta é não. O que a lei das 12 tábuas traz de novidade? Ela, inclusive, já está explicada aqui, olha. Ela fixou por escrito. Ela escreve os direitos. Ela escreve, não é? Ela é a lei escrita. Aqui, ó, eles citam uma das leis que está escrita. Mas a importância aqui é a lei das 12 tábuas. O que o fato de ter lei escrita garante para os cidadãos? Não interessa qual lei. O fato de se existir lei escrita. Amplia direitos. Amplia os direitos com base no quê? Com base no conhecimento das leis. Com base no conhecimento das leis. É justamente essa ideia. E aqui é interessante porque é uma pegadinha, né? Eles falam sobre venda de escravo, aí falam aqui sobre a venda de escravos. Gente, deixa eu contar para vocês. A Marisa está apontando no dedo na tela. Eu tô com dó dela, gente. Eu tô com dó dela. Ela acha que está em sala de aula. Será efeito da Covid-19? Alguém já viu se... Ô, Marisa, deixa eu te contar. Se você não usar o sabre de luz aqui, ó, o laserzinho, eles não vão saber que você está apontando. Tadinha, gente. Covid-19 na veia. Ô, gente, olha só. A grande novidade desta lei, a das 12 tábuas, está no fato dela ter sido escrita. E, estando escrita, ela possibilita que plebeus reivindiquem mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Para nós, professores de história, de humanas de uma forma mais ampla, o que importa para a gente no preparo de vocês para o Enem? Primeiro, toma como lei da vida. Teve dificuldade entre 2 itens. É para voltar na fonte. É ela que deve iluminar o seu raciocínio. A expectativa do Enem é que você saiba fazer a interpretação adequada da fonte. É muito comum um sentimento na prova de fiquei entre 2 questões. Quando recebemos vocês no calor da prova, vocês costumam dizer, inclusive para nós professores, assim, professor, tinha várias com 2 respostas, porque me pareceu demais que a letra B atendia, uma vez que a fonte fala na possibilidade de escravizar o outro. Sempre. Então, qual é a nossa resposta para vocês? Se vocês ficaram na dúvida entre 2 itens, leia mais uma vez a fonte, perceba, neste caso, nesta fonte, que não é a possibilidade de venda como escravo que é trazida aqui como novidade, mas a novidade está na lei escrita. E lei escrita garante o conhecimento das leis, o que nos conduz à letra E. Beleza? Vamos juntos. Então, o que a gente trouxe aqui? Uma linha do tempo. O professor de história adora linha do tempo, né, gente? Eu amo uma linha do tempo. Por quê? Porque a linha do tempo ela dá para a gente a ideia de processo histórico. E aí, inclusive, a gente fez um acréscimo aqui, que tem o nome de uma lei, que eu vou lendo com vocês o seguinte. No ano de 494... Ela está apontando para a tela ainda, gente. Covid-19. É que minha mão está doendo. Então. O ano de 494 a.C. Os plebeus conquistam o direito de eleger um magistrado para defender seus interesses, o tribuno da plebe. A gente comentou sobre isso. No ano de 450, ou seja, a gente tem que mais de 40 anos depois, patrícios e plebeus redigem juntos a lei das 12 tábuas, que regulava direitos como os de família e de propriedade. Então, a gente vê um processo de ampliação de direitos, e essa ideia de processo é o mais importante.
Na sequência, quase 100 anos depois, olha, em 367 a.C., os plebeus conquistam o direito de se candidatar ao cargo de cônsul. Isso é chamado Lei Licínia. Até então, só patrícios poderiam ser cônsul em Roma. A gente já viu que é o principal magistrado da política romana. Aí, passados mais uns 40 anos, matemática aqui não é o nosso forte. Fim da escravidão por dívidas. Olha que incrível! Essa era a principal queixa dos plebeus mais pobres, o risco de serem escravizados quando tivessem dívidas. Eles conquistam o direito. É claro que essa conquista tem tudo a ver com o fato de ter um tribuno da plebe que lute por esse direito e tire esse caráter de possibilidade de escravização dos plebeus. E, por último, em 286, os plebiscitos, decisões tomadas pela plebe em suas assembleias, ganham força de lei para todo o povo. Olha que bonito! Os plebeus podiam fazer uma assembleia e elaborar leis. Essas leis iam ser implementadas. Os próprios plebeus fazendo leis. O que a gente lê disso tudo aqui? Prof, eu preciso decorar cada uma dessas leis? Não. Vocês não precisam de decorar cada uma dessas leis. O que a gente precisa saber? O que é importante? Primeiro, um longo processo histórico de conquista de direitos. Esse longo processo histórico é marcado por muito conflito, por muita manifestação, reivindicação por parte dos plebeus. Então, a gente tem um processo histórico cheio de conflitos e que resulta em conquistas. Essas conquistas vão tirar a hierarquia da sociedade romana? Não vão. Percebam que tem a Assembleia dos Plebeus, tem a Assembleia dos Patrícios, eles continuam sendo separados hierarquicamente, mas os plebeus estão conquistando direitos. E esse é um movimento importante que a gente tem aqui. Esse movimento, ele amplia a ideia de cidadania na Roma Antiga? O que vocês acham? Vocês não fugiram não, né? Vocês estão aí. Alô, câmbio. Pode fazer a pergunta? Esse processo histórico que a gente mostrou aqui, vocês acham que ele amplia a ideia de cidadania para os romanos? Não, eu acho que sim. Pode falar com certeza, Simone. Pode notar que ao longo do tempo existem, para cada lei aprovada, conquistada pela plebe, um avanço no entendimento sobre a ideia de cidadania, sobre a participação popular. Imagine o quanto foi relevante para os plebeus o fim da escravidão por dívidas. Essa escravidão por dívidas ela foi praticada por séculos. Quando, num determinado momento, ela é abolida, em 326 a.C., é um enorme avanço para os interesses dos plebeus. E o que é importante para efeito de prova é vocês perceberem o padrão Enem. Vejam, se vocês não têm que decorar cada uma dessas leis, como vocês deverão se posicionar na prova? Entender que a lei a questão em regra vai abordar alguma mudança, vai apontar para a mudança, nesse caso, o surgimento da criação da lei, e o quanto tal mudança foi relevante na luta dos plebeus. Assim, vocês conseguem pegar um padrão de raciocínio, no padrão das questões, já que ninguém vai ficar decorando em qual ano, qual lei foi aprovada. O que é preciso entender é a relevância da lei. Então, uma lei garante um representante para a plebe, a outra traz lei escrita, a outra admite que um plebeu possa vir a ser cônsul. A escravidão teve fim, ou, na última aqui apontada, a consulta feita à plebe ganha força para
todos os romanos. Entender a relevância delas é o que vai ser exigido de vocês em alguma questão que, porventura, venha cobrar Roma Antiga. Fez sentido? E aí, para a gente fechar, então, uma última questão. Quer que eu leia, Marisa? Pode ler. Eu vou ler, gente. Vamos lá. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra, por meio da força ou de pequenas concessões. Beleza? Oligarquia, quando nos referimos a isso, é a palavra que traz a ideia do poder de poucos. Poucos eram os grandes proprietários de terra. Esses proprietários de terra formavam uma oligarquia naquela cidade. Já no texto 2, a Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que a... Letra A. Discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia? Letra B. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias? Letra C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades? Letra D. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses? E letra E. Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Qual a letra? Essa letra E me fez lembrar do vídeo que você mostrou. Ah, arrasou, Simone. Arrasou. É isso daí. Essas normas coletivas diminuem a desigualdade de tratamento. Se as pessoas na lei são todas iguais, todas devem ser tratadas igualmente, com o mesmo respeito. E não tem essa ideia de que ninguém é melhor do que ninguém. Perfeito. Brilhou. Tá vendo? Arrasou. Olha para vocês verem, a gente viu 3 questões do Enem. As 3 estão falando a mesma coisa. As 3 questões são idênticas. Elas conferem grande valor à lei, elas observam, elas tratam as questões, tratam a lei como conquista popular e como avanço no conceito de cidadania. E, para encerrar a nossa aula, né, e retomando a fala da professora Lília, do vídeo a que assistiram, é muito curiosa a fala da professora, porque naquela fala muito infeliz da engenheira, que afirma engenheiro civil melhor do que você, cidadão, não. Na fala daquela engenheira, ela diminui a ideia da relevância do conceito de cidadão. Sendo que essa palavra é lindíssima e não poderia nunca, nem para nós, nem para os romanos e nem para os gregos, ser tratado com a palavra como algo que nos diminuiria, né? Como na fala tão infeliz daquela engenheira. Tranquilo, gente? Na verdade, nem ela que era engenheira, né? Era o cara que era do lado, só que ela diminuiu o outro para defender ele, né? É inacreditável, né? Gente, olha aqui, tô apanhando. É isso, é inacreditável. É isso mesmo, Simone. Está na hora do adeus? Ai, a hora triste? Felizmente. Gente, vocês estão vendo tanto que eu tô apanhando aqui?
Ah, vou liberar. Como é que volta para ver a gente aqui, Marisa? Esse negócio É assim? É. É a hora do coraçãozinho do adeus? Querido, obrigada. Gente, me deixou no vácuo. Vocês viram que triste? Tchau, boa noite. Beleza. Boa noite, gente. Fiquem bem, se cuidem. Boa noite, professores. Fiquem bem, Boa gente. noite, Fiquem todos vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Semana que vem. Boa noite. É.